Bom dia! Aqui falando é o Everton Oliveira do Karatê Sem Fronteiras e do Empreender Digital. Estou aqui para gravar um vídeo relacionado à mentalidade karateca, isso mesmo. Hoje é para os karatecas de plantão e artistas marciais em geral. Bom, para quem não sabe, eu já pratico karatê há alguns anos e tive alguns resultados, mas não considero apenas resultados relacionados à competição. Eu tenho, não pretendo agora mencioná-los, né? Mas eu gostaria de dizer que quando você é praticante de artes marciais, você tem que ter um nível de maturidade, mas se você não conquista esse nível de maturidade de um dia para o outro, é necessário muito treinamento. O problema é que muitas pessoas esperam resultados imediatos, acham que já sabem tudo e não querem fazer, às vezes, o básico, o que deve ser feito. Em primeiro lugar, você deve tentar entender o que o seu mestre, o que o seu professor ou sensei, né? Falando mais a linguagem universal do karatê em japonês, o que ele tem a passar. Realmente você deve considerar, porque karatê significa mãos vazias, karatê do caminho das mãos vazias, mas esse vazio é muito mais do que apenas ter as mãos vazias, e sim no sentido de você esvaziar seu corpo e sua mente. Então, se você fica questionando demais durante o treinamento, pode ser que você não assimile realmente aquilo que é para ser passado. Porque se ele falar, faz isso, daí você já pensa, não vou fazer isso por causa disso, porque fazer daquele outro jeito é melhor. Bom, depende muito do seu estágio. Claro que questionar sempre é importante e é bom e nos faz crescer. Mas vamos imaginar que você é uma pessoa que está começando. Se você não tem muita experiência na área, não tem realmente uma habilidade muito grande, não tem resultados e você precisa aprender, é melhor você aprender pelo menos o método dele, tá? É que nem uma receita, se você não sabe cozinhar, você vai ter que começar por uma receita simples, você vai ter que seguir até você criar suas próprias receitas. Então, se você está começando, esvazia sua mente em primeiro lugar. É que nem aquele ditado, se você não esvaziar sua xícara, você nunca poderá provar do meu chá. Por quê? Se você já enche uma xícara que já está cheia, ela vai transbordar. E só que não é transbordar no sentido apenas de abundância, e sim de desperdício. Então, aqui é você realmente prestar atenção nos princípios básicos. E uma delas é você ter a mentalidade de um karateca. Por exemplo, eu gosto de chamar muito de guerreiro karateca. Vamos imaginar alguém que não apenas pelo nível de graduação, né? Apenas pela faixa, tá? Claro que a faixa é uma conquista, mas infelizmente, ultimamente, nós temos visto pessoas que não demonstraram muito potencial técnico. Talvez ela mereça essa graduação pelo ponto que ela estava antes, mas ainda assim, vamos imaginar que todos os faixas pretas, no mínimo, deveria ter um certo nível. Muitos desses não têm. Mas eu não estou aqui para julgar, porque a faixa não é o mais importante. Porque se a gente ficar também se importando demais somente com a faixa, nós não focalizamos nossa energia no que é necessário. Porque pode ser também alguém que tenha muito talento, chega numa graduação desejada e pare e fala, já atingi o meu objetivo, por que é que eu vou continuar treinando? Então, a faixa ou a competição não pode ser seu objetivo único. Você tem que ter um objetivo maior do que isso. Então, retornando, vamos imaginar alguém com certo nível, né, bem assim avançado, e ele está fazendo um treino, independente das condições físicas dele, dependendo do que ele já passou, com certeza ele vai encarar o treinamento de uma outra forma. Ou, na hora de lutar, o que pode ser risco para você
para ele pode ser uma coisa comum e ele tem a capacidade de enfrentar isso daí. Ah, mas ele treinou, mas vamos imaginar que ele esteja destreinado. Ah, mas ele já passou por isso. É isso que eu quero deixar que você, para que você reflita. O nível de experiência dele conta muito nessas horas. E o que é uma formação? Formação é você passar por vivências e criar experiências para você agora e sempre na sua vida, que pode fazer a diferença em todos os sentidos. Então, o mais importante são essas experiências que a pessoa teve e como ela lidou com isso. Claro que cansaço, dor é uma coisa normal e perigo durante o treinamento. Só que como cada um encara é que faz a diferença. Lembra? Eu falando muito de mentalidade? É isso que eu estou dizendo também. Então, uma mentalidade karateca ideal é aquele que pensa assim: eu vou conseguir. Ele sempre tem uma mentalidade positiva. Eu sou um guerreiro. Ele pode imaginar imagina aquele treinamento onde ele está exausto. E ele tem assim aquele sentimento do samurai de jamais desistir, né? É lutar até o último segundo. E é assim que tem que ser para você ser bem sucedido nas artes marciais. Eu vou falar com mais propriedade do karatê porque é a arte marcial que eu pratico, tá? Então, se você quer ter sucesso dentro do karatê, você não pode falar: isso aqui eu já sei, eu vou de novo esse treino, ele não sabe de nada. Não ignore as coisas simples, porque é nas coisas simples que estão os detalhes que fazem total diferença. Muita gente já quer ir com sede ao pote, só quero lutar e deixa pra lá os aspectos técnicos do Kihon, do kata e só quer treinar o comitê, acho que já sabe, ou também a teoria, esquece de tudo. Não é assim. Claro que o karatê é prático, é fazer, só que eu sei que se você já está treinando na academia, você precisa de outras coisas para ajudar a melhorar, para lapidar isso daí. E muitas vezes é sua mentalidade, ou você procurar entender algumas coisas que você não sabia antes. E volta de novo para o aspecto de mentalidade, porque se você lê um livro de karatê, você está entrando na mentalidade daquele autor, como ele pensa. E o karatê foi transmitido assim de geração em geração. Claro que não existiam, talvez não tenha sido passado através de livros, mas foram passados através de conhecimentos práticos, sim, através dos katas. E você quer ignorar uma coisa assim, uma arte milenar. Tudo bem você ter sua própria arte marcial, desenvolver seu estilo próprio. Eu não estou dizendo que você deva se limitar. Mas se você quer aprender, ter sucesso no karatê propriamente dito, que nós conhecemos, ou até desenvolver futuramente seu próprio estilo ou luta marcial, você deve ter uma base, ou você deve comprovar isso através de resultados, tá? E o que faz alguma pessoa se destacar em relação a outra? É isso que eu estou tentando dizer para você, que é alguma maneira de encarar aquilo, porque ninguém nasce sabendo, todo mundo começa do básico. Só que as pessoas, elas vão lapidando muitas vezes, não lapidando, vamos dizer que você treina um determinado soco ou defesa, né, de maneira errada. Se você fica treinando muitas vezes isso, e sem corrigir, você vai aperfeiçoar o erro. E muitas se tapam, depois a pessoa gradua, quer tapa os olhos, fala: não vou conseguir, tem muita coisa, porque realmente dá muito mais trabalho você ter que corrigir tudo o que você calejou de maneira errada. Mas você não pode simplesmente fechar os olhos, tem que falar: não, se é isso que eu tenho que melhorar, é isso que eu vou treinar. Por quê? Porque isso vai fazer você um karateka melhor. Porque quanto melhor for o seu Kihon, o seu kata, vai ser o seu comitê melhor. E mesma coisa, e vice-versa. Você não pode ser um karateka se limitado apenas ao kata, ou somente ao Kihon, ou somente ao comitê. O karatê é como um tripé. São 3 pés segurando uma mesa. Se você tira qualquer um deles, desmorona. Só que você nunca deve se esquecer que o Kihon, ele é a base. Se você tentar construir um prédio sem alicerce, você até levanta rápido, mas ele não vai durar muito tempo, ele vai cair. Então o Kihon
É isso. E outra coisa, a alma do karatê é o kata. Você não pode ignorar o kata, não é para aquecer, é fazer aquecimento. Não, ele tem ali, ele é rico de técnicas guardadas, codificadas. E tá ali um sentimento que você deve praticar para a vida toda. Não é apenas um monte de movimentos bobos, é simplesmente uma coreografia, não é uma dança. Ele é mais do que isso, tá? E a arte quem faz é você. E por último temos o kumite, que é a luta propriamente dita. Só que a luta que nós vemos em competição não é a luta de verdade, de vida ou morte, tá? E eu estou dizendo isso. Você pode não gostar de violência, que bom que você não gosta, mas você tem que saber se proteger e proteger as pessoas que ama, tá? Porque se você estiver na sintonia certa, você vai evitar qualquer tipo de agressão. Isso mesmo. Então você deve ser preparado para sua autodefesa. Voltando lá na analogia lá do tripé, nós também podemos pensar que o Kihon, vamos imaginar uma espada japonesa, a katana. O Kihon seria você forjar uma espada boa, de bom material, com boa qualidade. Porque nada adianta você ter uma espada afiada e você saber utilizá-la da melhor maneira. Não vai adiantar, ela pode estragar rápido, pode até quebrar. Vou imaginar que o Kihon seria forjar, o kata seria afiá-la e o kumite é saber manejá-la. Então assim, nada adianta você ter uma espada extremamente afiada e saber utilizá-la, mas com material ruim. Ela vai quebrar, não vai durar muito tempo. E imagine que então você tem um bom Kihon, um bom kumite, mas o kata é ruim. Então na espada nós teríamos uma espada de bom material, você sabe usar, mas ela não está afiada. Então, se você tivesse que lutar com vários adversários, ou um só, mas vamos imaginar vários, que seria pior ainda a situação, que você teria que acabar com eles utilizando apenas um golpe para não perder muito tempo, você teria que dar quantas espadadas em cima dele, dependendo do local, lógico, que você está acertando, né? Para você acabar com o inimigo. Então, de nada adianta também você ter uma espada de bom material, que seria um bom Kihon, e saber utilizá-la da melhor maneira possível, mas ela não está afiada, você não treina o kata. Kata seria afiar essa espada. E agora vamos imaginar uma outra situação, né? Você é bom de Kihon, bom de kata, mas não é bom de kumite. Você não treina kumite. Então você vai ter uma boa espada bem forjada, com um bom kata, que ela é bem afiada, mas você não sabe usar. O que vai acontecer? Você vai se cortar. É isso mesmo, você vai se cortar. Não importa, se você não sabe fazer kumite, mesmo que você seja ruim de Kihon também, só o fato de você não saber, você vai se cortar. Então você não pode ser vencido por você mesmo, porque nós somos vencidos muitas vezes por nós mesmos. E por último, então, o importante também é você ter um bom Kihon, um bom kumite, né? Tá? Então é importante o Kihon, o kata e o kumite. Talvez isso possa parecer um puxão de orelha para muitos, mas é mesmo. É um puxão de orelha. Nós todos devemos treinar todos os aspectos do karatê, tá? Então, se você não gosta, não estou dizendo que você tem que gostar de tudo, mas você tem que entender a importância. Por exemplo, imaginando que o Kihon seja alguma coisa mais físico, o kata relacionado a algo mais sentimental e a luta mais aquele espírito de guerreiro, espírito de luta, né? O Kihon, quando você executa o Kihon, não é apenas para você lembrar do físico. Lógico que você está melhorando a sua técnica, mas você tem que ter o sentimento, né, do kata, que é o da luta. E tem que ter o espírito de luta, que é do kumite. E quando você executa o kata, você tem que ter a técnica do Kihon, que é a parte física, ou propriamente o sentimento do kata, e tem que ter o espírito de luta. E quando você luta, naturalmente você vai ter que ter o espírito de luta que você já utilizou nos outros tipos de treinamento, e vai ter que ter o sentimento que você praticou durante o kata, e tem que ter uma boa técnica, tudo fluindo naturalmente. E boa técnica vem da lapidação e treinamento constante, às vezes até exaustivo,
no Kihon. Isso mesmo. Infelizmente, muitas vezes eu tenho observado que muitos karatecas não têm dado ênfase suficiente a esses aspectos técnicos. E lógico, dentro do Kihon, juntando com o comitê, nós temos Ippon Comitê, Jiu Ippon Comitê, né? O próprio Sambon Comitê, que é o Sambon, o Gohon Comitê, né? É o Kihon, né? O Kihon Ippon. Kihon Ippon Comitê. É um pouco de Kihon misturado com Kata, tá? E o Kata você tem que treinar o Bunkai, mas não é aquele Bunkai apenas plástico, feito para competição. É entender realmente cada movimento, cada biomecânica do corpo. Isso eu estou falando no aspecto físico, intelectual também. Mas é importante você entender que para muitos no Oriente, o Karatê não é apenas um esporte. Claro que no Ocidente também, mas lá principalmente, lá é mais até do que uma filosofia de vida, é um modo de vida realmente, chega a ser algo realmente até religioso, né? Mas não estou falando do religioso que eles vão lá pregar, não, é algo que eles colocam no dia a dia, é algo que eles acreditam, e nós devemos respeitar, que é a cultura deles. Se você quer praticar de outra forma, beleza, mas você tem que entender que você não está praticando o karatê na plenitude que foi ensinado, tá? Qual foi a intenção? Tem gente que fala, mas tem que bater mesmo. O karatê não foi feito como uma arma para agredir as pessoas, sim se proteger. Apesar de você deve treinar num nível de você estar preparado para ir para uma guerra. Claro que hoje em dia as armas evoluíram, mas desde a mentalidade, vamos imaginar que não existisse muitas armas de fogo, você tem que ser capaz disso. Não estou falando para você ser um fracote e não treinar, tanto que eu disse a importância de treinar o Kihon, o Kata e o Comitê. Eu disse treinar, não é falar só estudar, eu falei treinar na prática, valendo, ok? Só que tem que dar ênfase a todos os detalhes. E quem vai te ajudar isso é o seu sensei. Nisso, em partes, você pode e deve cobrá-lo sim, porque se lá não estiver alinhado com o que você espera realmente aprender, talvez lá não seja o seu lugar, né? Não tem como eu julgar. Existem muitos professores excelentes, como professores que não são tão competentes também. Não venho aqui citar nome de ninguém. Você deve treinar. Só que você deve saber que não é todo lugar igual, tá? E por melhor que seja também um lugar, existem falhas. Ninguém é perfeito, apesar de sempre estarmos em busca da perfeição. Essa deve ser a intenção, porque se a pessoa fala, nunca vou ser perfeito, então não vou fazer, você já está com um pensamento errado. Tá? Então, vamos voltar lá na parte da mentalidade durante o comitê. O comitê é a luta. Você acha que um faixa branca, vamos imaginar que ele não tem vivência em outras artes marciais, ele vai ter a percepção de combate igual a alguém que é um faixa preta, só que eu vou lá no faixa preta? Não qualquer faixa preta, alguém que realmente treinou o karatê como deve ser treinado, né? Se esforçou durante anos e cresceu. Lógico que não. A percepção dele é totalmente diferente, tá? E mesmo que você tirasse toda a técnica dele, mas deixasse a mentalidade, ele reagiria diferente e evoluiria muito mais rápido. Lembra que em outro podcast eu estava falando sobre riqueza, mentalidade? É a mesma coisa, só que aí é transferido para a arte marcial em si. Tá vendo que tudo tem um padrão. Se você tem sucesso num determinado âmbito de sua vida, se você aplicar os mesmos padrões, pode ser que você tenha sucesso também, tá? Só que nada vai vir sem esforço. Não adianta você teve esforço, conseguiu, agora eu vou começar outra área. Como eu já sei, eu não vou precisar me esforçar. Vai sim, porque o seu corpo, se você já tem sucesso, vamos imaginar no âmbito financeiro, não necessariamente o seu corpo está bem condicionado ou condicionado o suficiente para suportar as cargas de treinamento necessárias para você ficar realmente efetivo dentro do karatê. Lembrando, o efetivo é eficiente e eficaz. E o que seria eficiente? É fazer algo bem. Eficaz é fazer alguma coisa que dá resultado. E efetivo é fazer bem e ainda com resultado. Então, para você ser um karateka efetivo, você tem que ser completo.
Lógico que você vai treinar tudo também, mas eu vou deixar o princípio de Pareto, 80-20, para você focar nos 20% das coisas que realmente dão resultados. Ou 20% também em cima das suas qualidades. Isso, se você já é bom numa técnica, claro que você tem que melhorar as outras, mas deixa ela melhor ainda. Lógico, treina também as outras para chegar nesse nível, porque não é impossível, tá? Então, a mentalidade karateca é aquela que não desiste. Se ele tá com um problema, ele não vai desistir. Porque para você crescer no karatê, se o treinamento realmente é sério, não é fácil. E você vai ter que pensar, eu não posso desistir hoje, eu não posso. Mais um passo, mais um golpe, o que for. Então não desmotive. Apesar de você entrar lá, você falar, nossa, eu quero chegar na faixa preta, quanto tempo demora? No mínimo uns 10 anos de treinamento sério. É só um exemplo, tá? Tem muitos que já se desestimulam, acham que vão entrar na academia, pagar mensalidade e já vão conseguir ter os resultados desejados. E não é assim, tá? E mesmo que fosse de graça, o que for, não importa, porque na verdade nada é de graça, mesmo que você não tenha que pagar financeiramente, tá? Tudo tem um preço e um custo, e você deve estar ciente disso, mas o objetivo hoje não é falar disso, e sim falar de você, das suas atitudes. Você às vezes pode estar com aquela preguiça, eu não vou treinar hoje. Levanta a bunda e vai treinar. É isso mesmo, não importa se você está cansado, vai treinar que você vai sair melhor de lá. Se esse treino na verdade, se o objetivo é realmente ficar extraordinário dentro do karatê, ordinário no sentido de comum, tá? Extraordinário é que tem resultados superiores à média geral. Se você quer ter resultados extraordinários, faça o que os outros não fazem. Isso mesmo. Não estou falando para você prejudicar a sua saúde, fazer coisas que são contraindicadas, mas estou falando para você entrar com atitude positiva, treinar mais em qualidade. Tá? É uma diferença entre quantidade e qualidade. Treinar muito mais em qualidade do que os outros para você ter os resultados que deseja. Só que não necessariamente você vai ter todos os resultados que deseja logo de cara. Você vai encontrar muitos obstáculos. Isso eu falo, vai encontrar de novo muitos obstáculos. Mas você vai conseguir superar um a um. É isso mesmo. Basta você não desistir. E ter confiança do que você vai chegar lá, apesar de nem sempre sair como você quer. Mas quando você realmente, se você continuar com isso vai virar uma rotina, vai virar algo normal. E quando você simplesmente acordar, você vai ter atingido os seus objetivos. É isso mesmo. Então, um karateca, ele é mais do que um nome, uma faixa na cintura, um título, um diploma. O karateca, ele é um tipo de pessoa. Tá? Então, eu espero que esse podcast tenha feito diferença na sua vida. Tá? Desculpa, eu solucei aqui. Eu espero que esse podcast realmente tenha feito diferença em sua vida. Se você acha que ele pode ajudar alguém que você conhece, manda esse vídeo, não, olha só. Não deixa de ser, porque vai estar aqui no YouTube, acredito eu, mas envia esse podcast para alguém que você conhece, tá? E vocês podem debater, deixa um comentário aqui abaixo, porque eu leio todos os comentários, e é importante você também deixar sugestões para os próximos podcasts e vídeos, tá? Sobre suas dúvidas, coisas que você não gostaram, coisas que precisa melhorar, tá? Eu levo bastante em consideração. Então, se você gostou, clique em gostei. Se não gostou, clique em não gostei. E se você não está inscrito ainda no meu canal, se inscreva. E tenha um bom dia, uma boa semana. E até o próximo podcast. Tchau, tchau.